Olá, Hare Krishna, tudo bem? Então, vamos continuar aqui, né, o nosso vídeo, a nossa continuação sobre a trapaça, né, o que o Bhagavad Gita nos ensina. Então, vamos ler. Passos práticos para a honestidade. A jornada da ilusão, a verdade acontece um passo de cada vez. O Bhagavad Gita oferece sabedoria prática para esta transformação. Comece com pequenas verdades. Você consegue passar um dia sem exagerar, sem esconder erros, sem fingir que não sabe o que sabe? Essas coisas podem parecer triviais, mas o Bhagavad Gita ensina que a excelência nas pequenas coisas leva à grandeza nas grandes. Em seguida, examine suas motivações. Antes de falar ou agir, pergunte-se: estou servindo a verdade ou a mim mesmo? Essa discriminação, chamada Viveka, dissolve gradualmente o hábito do engano. O Senhor Krishna enfatiza no capítulo 18, versículo 63, a importância da deliberação antes da ação. Pratique a confissão, não como forma de culpa, mas como purificação. Quando você se flagrar enganando-se, reconheça o erro, primeiro para si mesmo, depois para aqueles que foram afetados. Isso não é autopunição, mas sim autopurificação. Cada reconhecimento enfraquece o poder do engano. Por fim, cerque-se de pessoas que buscam a verdade. O Bhagavad Gita enfatiza a satsanga, a companhia dos verazes, quando a honestidade se torna a norma em sua comunidade. A decepção perde seu encanto. Dharma e ação correta na vida diária. O verdadeiro teste da compreensão espiritual reside na filosofia, mas na prática. Não reside na filosofia, mas na prática, como vivenciamos os ensinamentos do Bhagavad Gita sobre honestidade quando confrontamos com as situações complexas da vida. Lidando com dilemas éticos, a vida raramente oferece escolhas puras entre a verdade e a mentira. O Bhagavad Gita reconhece essa complexidade, ao mesmo tempo que afirma que o Dharma fornece uma bússola em meio à confusão. Considere o dilema clássico: você deve dizer uma verdade prejudicial ou uma mentira útil? A resposta no Bhagavad Gita não é simplista. O Senhor Krishna ensina a importância de considerar o contexto, as consequências e a consciência. No capítulo 17, versículo 15, ele descreve a fala que é a verdadeira, agradável, benéfica e que não perturba os outros. Isso não justifica o engano, mas exige sabedoria. O médico que explica um diagnóstico com delicadeza, em vez de brutalidade, pratica a verdadeira compaixão. O amigo que encontra o momento certo para dar um feedback difícil honra tanto a honestidade quanto a bondade. Dharma significa encontrar ação que mantém a ordem universal, causando o mínimo de dano possível. Ao nos depararmos com dilemas éticos, a Bhagavad Gita sugere que nos perguntemos: o que aconteceria se todos agissem dessa maneira? Essa simples pergunta muitas vezes esclarece o caminho do dármico. A trapaça pode se beneficiar individualmente, mas destrói a confiança coletiva, mas fortalece os laços sociais. Construir integridade nos relacionamentos. Os relacionamentos se tornam o campo de provas para o nosso compromisso com a verdade. O Bhagavad Gita mostra como a honestidade
transforma todas as nossas conexões. Em relacionamentos íntimos, a decepção cria distância mesmo quando os corpos estão próximos. Cada mentira constrói um muro invisível. Parceiros que praticam a honestidade radical relatam um desconforto inicial seguindo por uma proximidade sem precedentes. Eles descobrem o que o Sr. Krishna ensina, que a verdade, mesmo quando difícil, cria uma intimidade autêntica. As relações profissionais exigem integridade. O ensinamento do Bhagavad Gita sobre Karma Yoga, ação sem apego aos resultados, revoluciona a ética no ambiente de trabalho. Quando trabalhamos em prol do Dharma e não para ganho pessoal, a trapaça perde sua lógica, porque falsificar relatórios quando nosso objetivo é a excelência no trabalho e não apenas números impressionantes. Até mesmo as interações casuais se tornam prática espiritual. O lojista que dá o troco correto quando poderia enganar, o motorista que admite a culpa em um acidente, o estudante que acredita as fontes corretamente, cada um deles sustenta a estrutura do Dharma que nos ampara. Experimente o seguinte: durante uma semana, pratique a honestidade completa em um relacionamento. Observe as mudanças, não apenas na confiança que a outra pessoa deposita em você, mas também na sua própria autoestima. Consequências espirituais do engano. Além das perdas materiais e das consequências sociais, a trapaça inflige feridas na própria alma. O Bhagavad Gita revela como o engano bloqueia nossas mais elevadas possibilidades. Como a trapaça bloqueia o progresso espiritual. Imagine tentar enxergar com clareza através de uma janela suja. Cada engano adiciona mais uma camada de sujeira à nossa percepção. O Bhagavad Gita ensina que a visão espiritual requer pureza e a desonestidade obscurece essa vida interior. No capítulo 7, versículo 3, o Senhor Krishna explica que entre milhares talvez apenas um se esforce pela percepção, porque tão poucos, porque o caminho exige aquilo que a trapaça destrói. Autenticidade, não podemos fingir até alcançar a iluminação. O divino vê através de todas as máscaras. A decepção cria o que a Bhagavad Gita chama de avidya, a ignorância da nossa verdadeira natureza. Quando mentimos, reforçamos a falsa ideia de que somos seres separados competindo por recursos limitados. A verdadeira nos lembra da nossa unidade fundamental. O enganador acredita na escassez. A pessoa honesta confia na abundância. A meditação torna-se impossível para a mente enganosa. Como podemos aquietar pensamentos que constantemente conspiram? Como podemos encontrar paz enquanto guardamos segredos? O caminho do yoga do Bhagavad Gita exige o que chama de arjavan, retidão. Sem ela, as práticas espirituais tornam-se mera encenação. O caminho para a redenção e o perdão. Mas o Bhagavad Gita nunca fecha as portas para a transformação, mesmo para aqueles imersos em engano. O Senhor Krishna oferece esperança. O caminho começa com o reconhecimento, assim como o comerciante de Mumbai que viu seu reflexo nas palavras do Bhagavad Gita. Devemos primeiro reconhecer nossos enganos sem desculpas. Isso não é autocondenação, mas autoconhecimento. O Senhor Krishna assegura no capítulo 9, versículo 30, que até mesmo o pior pecador, quando
decidido a seguir o caminho certo, deve ser considerado justo. Em seguida vem a reparação, quando possível, não por culpa, mas por amor. Quando realmente entendemos como nossos enganos ferem os outros e a nós mesmos, fazer as pazes se torna natural. O Bhagavad Gita não exige perfeição, mas sinceridade. Finalmente, a transformação pela prática, cada escolha pela verdade em vez da decepção reescreve nossa programação interna. A mente que antes raciocinava a trapaça começa a encontrar alegria na honestidade. O que parecia sacrifício revela-se libertação. A graça entra aqui. O Bhagavad Gita ensina que o esforço sincero atrai o apoio divino quando nos esforçamos genuinamente pela verdade. Forças além de nossa compreensão auxiliar nossa transformação. Ensinamentos do Senhor Krishna sobre como superar o engano. Ao longo do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna não apenas condena o engano, como também oferece a cura para este antigo mal da humanidade, desenvolvendo a discriminação, Viveka. A primeira ferramenta que o Senhor Krishna oferece é Viveka, a espada da discriminação que corta a confusão. Viveka significa ver as coisas como elas realmente são, não como o desejo as pinta. Quando tentamos acolar a Viveka pergunta: o que eu realmente ganho? O que eu realmente perco? Essa clareza dissolve as falsas promessas de engano. O aluno que considera colar vê não apenas a nota, mas o conhecimento perdido, não apenas o alívio imediato, mas a dependência ao longo prazo que se cria. O Senhor Krishna ensina essa distinção através do conceito do eterno versus o temporário. No capítulo 2, versículo 16, ele declara que o irreal não tem existência e o real jamais deixa de existir. Aplique isso à trapaça. Os ganhos são irreais, temporários, a perca da integridade é real, duradoura. Dissolver a consciência, Vivek, requer prática. Comece examinando enganos passados, o que você pensou que ganharia, o que você realmente recebeu. Essa avaliação honesta aguça o discernimento para as escolhas futuras. Entrega e graça divina. A solução definitiva da Gita para o engano transcende o mero esforço humano, envolve a entrega à vontade divina. Essa entrega chama-se Sharanagati. Não significa tornar-se passivo, significa alinhar nossa vontade com o Dharma cósmico. Quando nos entregamos verdadeiramente, a necessidade de tropeçar desaparece. Por que manipular os resultados quando confiamos na orquestração divina? Por que temer a perda quando sabemos que somos amparados pelo amor infinito? No capítulo 18, versículo 66, o Senhor Krishna faz sua promessa mais profunda. Abandone todas as formas de Dharma e simplesmente renda-se a Ele. Renda-se. Ele nos libertará de todas as reações pecaminosas. Isso não é uma licença para trapacear, mas sim a libertação da consciência que torna a trapaça possível. Um empreendedor do setor tecnológico passou por isso quando sua startup enfrentou a falência. A tentação de falsificar relatórios para investidores era irresistível. Em vez disso, ele escolheu a verdade e a rendição.
A empresa faliu, mas dessa honestidade surgiram oportunidades que eles jamais imaginariam. A rendição ele aprendeu a abrir portas que a decepção apenas finge abrir. Pratique a entrega dos pequenos momentos quando sentir a tentação de enganar, pare, ofereça a situação ao divino. Não pergunte como posso seguir o que quero, mas sim o que o Dharma exige. Essa mudança de consciência transforma gradualmente toda a nossa abordagem à vida. Conclusão: vivendo autenticamente de acordo com o Bhagavad Gita. Nossa jornada pelos ensinamentos do Bhagavad Gita sobre trapaça nos leva de volta a uma verdade simples. O engano é, em última análise, auto-engano, e a honestidade é o encontro com nossa verdadeira natureza. O Bhagavad Gita não apresenta a veracidade como uma regra moral imposta de fora, mas como nosso estado natural. Como um rio que flui para o oceano, fomos feitos para fluir na verdade. O engano cria represa que bloqueiam este fluxo, causando a estagnação que chamamos de sofrimento. Cada escolha pela honestidade remove mais um obstáculo, permitindo que a vida flua livremente novamente. Os ensinamentos do Senhor Krishna revelam que a batalha contra a trapaça não é vencida apenas pela força de vontade, mas pela compreensão, quando realmente entendemos como o engano nos aprisiona. A honestidade deixa de ser um sacrifício e se torna uma celebração. Quando experimentamos a paz de uma vida autêntica, as mentiras perdem completamente seu encanto. O caminho da decepção à verdade nem sempre é fácil, mas é sempre possível. O Bhagavad Gita nos assegura que nenhum esforço nessa jornada é em vão. Cada pequena vitória sobre a desonestidade fortalece os desafios maiores. Cada escolha pela verdade, por mais difícil que seja, nos aproxima ainda mais da nossa natureza divina. Lembra-se do comerciante de Mumbai, cuja história deu início à nossa exploração? Hoje, ele administra seus negócios com base em princípios de transparência radical. Seus lucros diminuíram inicialmente, mas sua paz aumentou infinitamente. Ele dorme profundamente, fala livremente e vive plenamente. Essa é a promessa que o Bhagavad Gita oferece a todos que escolhem a verdade em vez do engano. Principais lições do Bhagavad Gita sobre trapaça. A trapaça começa com auto-engano, causado por Maya, ilusão, e pela influência de rajas, paixão, e tamas, ignorância. Todo ato de engano viola nosso savadharma, dever pessoal, e cria consequências karmas inevitáveis. As raízes da infidelidade residem no desejo kama, no medo bhaya e na ganância loba. Compreender esses aspectos nos ajuda a lidar com as causas e não apenas com os sintomas. A verdade satya não é meramente a ausência da mentira, mas sim o alinhamento com a realidade última e com a nossa natureza divina. A mente pode ser treinada passando de inimiga a amiga, através da prática consistente abhisaya, de escolher a honestidade. O Dharma oferece uma bússola para lidar com dilemas éticos. Considere o contexto, as consequências e o bem universal. O processo espiritual torna-se impossível com engano. O caminho divino exige autenticidade. A redenção permanece sempre disponível por meio do reconhecimento da restituição
e da prática sincera. Desenvolver a capacidade de discernimento viveca nos ajuda a enxergar além das falsas promessas do engano e a perceber seus custos reais. A libertação definitiva da tendência à trapaça vem através da entrega à vontade divina. Viver autenticamente, segundo o Bhagavad Gita, significa escolher o desconforto temporário da verdade em vez de prisão permanente no engano. Você consegue suportar ver a fome que se esconde por trás dos seus enganos? O Bhagavad Gita aguarda com respostas para aqueles que foram corajosos o suficiente para perguntar. Ai, muito lindo, né, gente, essa explicação sobre a trapaça, né, para que hoje nós estamos vivendo com essa mudança, né, vamos poder, né, olhar um no olho do outro, né, sem trapaça, sem enganação. Deus terá a sua compaixão, né, tenha compaixão com a gente, com todos nós que estamos nessa terra aprendendo, e Ele está aí mudando o sistema para ajudar as pessoas a serem uma pessoa só, não serem bipolares, né? Porque o que aconteceu foi isso, muita bipolaridade, muita gente falando uma coisa e fazendo outra, e agora vem a mudança, né? E vamos agora, né, estudar sobre o Bhagavad Gita e colocar Krishna em primeiro lugar na nossa vida, tá bom? E é isso, eu termino aqui, né, essa maravilhosa explicação sobre a trapaça e ofereço a vocês, né, com toda a humildade de coração, desculpa os erros aí, e é isso aí, tchau e até mais.